tudo bom? Eu vou contar mais uma história que aconteceu comigo também. Eu, eu tinha acabado de ficar solteira, não acabado assim, eu ainda estava em um processo, sabe? E eu acabei dormindo e indo para uma outra dimensão. Então, eu já fui para outras dimensões algumas vezes, mas eu esqueci. Então eu só lembro dessa vez, certo? Foi totalmente sem querer. O meu corpo inteiro entrou na outra dimensão, porque era uma outra vida que eu tinha e a minha mente, inclusive, não não sabia que eu tinha essa vida aqui. É como se é como se você tivesse uma outra vida e a sua mente tivesse essa outra vida. Então, assim, eu acordei ao lado de uma pessoa e eu tinha uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje. Eu tinha um marido e ele estava comigo na cama e ele precisava ir trabalhar. Eu conversei com ele me abraçou e falou: amor, eu tenho que ir trabalhar. E pra mim aquilo era super natural, tá? A minha consciência era completamente diferente. Minha consciência estava lá, não estava aqui. Essa minha vida daqui não existia. Então, ele foi pro banheiro. A casa era a mesma, né? Tipo, a casa era a mesma. Só que a situação toda era diferente. E aí ele foi pro banheiro tomar banho e o chuveiro, ele ligou o chuveiro e aí tá eu escutando o chuveiro. Ele falou comigo, eu fui falar com ele. Amor, quando eu levantei para falar com ele e ir atrás dele, quando eu já estava andando atrás dele, o chuveiro parou. E eu estranhei. A minha consciência inteira voltou. É estranho, é muito estranho, gente. Não... É sério, a minha consciência inteira voltou para essa realidade. E aquela realidade se apagou completamente. Eu tentei depois voltar a dormir e voltar para a realidade, tipo, para ver o cara, porque ele era lindo, gente. Mas eu não consegui. Nunca mais eu consegui ver esse rapaz de novo, nunca mais. Era outra vida. Era outra vida. Eu acho que eu tinha outros filhos, era outra vida. Não era essa vida, não. Entendeu? E foi uma coisa que ficou tão marcado, que foi tão real pra mim, porque foi muito físico, sabe? Foi tudo, foi audição, foi físico, foi a mente inteira que foi para o outro lugar. E a minha mente inteira era um outro processo, pode ter certeza. E eu não sei como é que isso funciona, de verdade. Eu simplesmente voltei pra cá e achei que eu tava doida. Eu falei assim, eu tô esquizofrênica, eu tô com algum problema, mas não tinha essa realidade, era outra, a realidade era completamente diferente, a minha história de vida era diferente,
Então, era como se eu fosse outra pessoa. E isso é muito estranho. Muito estranho, isso é muito estranho. E aí eu fiquei com medo, eu comecei a me desesperar. E nessa época eu não tava com ninguém. Tipo assim, sabe quando você termina com alguém que você diz, eu vou dar um tempo, vou ficar sem ninguém, pá, vou tentar me recompor. Minha filha, depois disso, eu falei recompor coisa nenhuma. E esquece o negócio de recompor. E aí eu comecei a sair todo dia pra não ter problema mental, de verdade, porque não era um problema mental, era uma troca de realidade. Mas se isso começasse a acontecer com uma certa frequência e eu também não sabia para onde meu corpo poderia me levar, se eu estava indo para uma realidade paralela e não o meu corpo inteiro, minha mente, tudo, a vida inteira, minha vida era outra. Isso é um fato, a minha vida nessa realidade paralela era outra. E a minha mente foi junto, sabe? Então, foi algo muito complexo e que eu não sei explicar e que nunca mais aconteceu. E eu não sei se alguém já passou por isso. Eu não sei, sabe? Mas eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo. E aí eu parti pra praticamente uma automutilação, né, velho? Porque eu comecei a sair, a ficar com pessoas que eu não queria ficar, só pra não ir pra essa realidade louca. Ou pra não ter de novo isso, sabe? Porque eu não entendia o que era que estava acontecendo e isso nunca mais me aconteceu, graças a Deus. Não sei se porque eu comecei a sair, eu não sei. Mas quando eu fui dormir, nessa noite aí que aconteceu esse evento, eu pedi muito, muito mesmo, muito, pra Deus me tirar dali, me levar para outro lugar. Entendeu? A questão é que eu não consegui ficar nesse lugar. Eu voltei. Porque meu desejo era ficar. Mas eu não consegui ficar, eu voltei. Só que se fosse ficar assim, indo e voltando, e eu ia ter alguns problemas na minha vida, né? Não ia conseguir viver normal, como uma pessoa normal. Ficar indo e voltando para uma realidade diferente. Aí, minha filha, não tenho. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o equilíbrio. Ou você tá lá, ou você tá cá. Então você tem que decidir. Se eu já estava aqui, então eu tinha que tomar uma providência. Mas foi isso que aconteceu. E é algo estranho. É. Diferente. É. E muitas coisas estranhas e diferentes já aconteceram comigo? Já. Até porque quando eu era pequena, eram tantas coisas estranhas que eu achava que eu não era daqui. Eu perguntava por que eu tinha nascido e ainda me pergunto às vezes. Porque às vezes eu sinto que eu não consigo me adaptar. Eu não consigo me adaptar, sabe? É estranho. Mas a gente tenta. A gente tenta não parecer ser estranho, né? Eu não preciso de drogas, eu não preciso de álcool. Isso é uma coisa que eu não uso e eu nunca precisei disso para coisas estranhas acontecerem em minha vida. Por isso que eu sempre falo, se você quer ter um barato, é só você ter fé. Seja em qual Deus você tiver fé, sabe? Hoje
eu faço de tudo para não ter esse barato. Então, eu tenho medo de rezar. Porque é como se uma força muito forte, sabe? Tivesse perto de mim, como se coisas pudessem acontecer e eu tenho que ficar ajudando pessoas. E eu não dormia de verdade. Eu tinha que ficar, enquanto eu dormia eu estava acordada, então eu não dormia. Não sabia o que era dormir. Bom para quem dorme. Hoje eu durmo muito bem porque eu tive que parar de rezar um pouco pro meu próprio bem. Meu avô sempre dizia: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E isso, no meu caso, era algo bem concreto e bem real, sabe? Muito real. Então é isso.